Se você tem peixes em algum lugar importante do seu mapa natal ou está lidando com piscianos, vamos a uma mensagem. Ouve com o coração aberto, com a mente aberta. As leituras coletivas não são endereçadas para um indivíduo só. Então, fique atento só para a informação que colabora, que te motiva nesse momento de vida, para facilitar, para impulsionar, para fortalecer as suas escolhas, o seu momento, a sua saúde, ok? Peixes, qual é a conversa mais importante para hoje nessa mensagem para os piscianos e piscianas que clicam nesse vídeo? Reparação e criação. Às vezes, peixe, tem um ditado, né, que o Criador, a fonte, Deus, o Espírito Maior, escreve certo por linhas tortas. E nesse sentido, a verdade é que não tem nem escrever certo e nem linhas tortas. As nossas histórias de vida, elas acontecem de tal forma que muitas, mas muitas vezes, a gente só compreende um pedaço ou outro, um trecho ou outro, um evento ou outro, numa idade mais avançada, num momento mais adequado, onde a gente está mais maduro. E aí a vida, ela faz outros, novos movimentos. Claro, no nosso estágio de consciência, né, de tomar mais consciência sobre quem somos, nossas forças, nossas tarefas. E aí os eventos que a vida traz são de forma que colaborem. E aí na carta da reparação, junto com a outra carta que chama criação, tem essa força divina que orquestra situações e trazem novas oportunidades. Para quê? Para que haja reparação. No sentido de ajuste de contas. Então, se a gente plantou, a gente colhe. Se a gente só recebeu, a gente entrega. É a contraparte, né? E eu não tô falando de coisas literais, né? De movimentos literais ou movimentos concretos com dinheiro, não é isso. Tô falando do dar e receber pura e simplesmente. Vamos ver o que mais? O que mais? Que essa conversa aqui, que é um momento de reparação para peixes. Peixes está recebendo um ajuste para reparar as coisas. Experienciar, que interessante, uma carta muito parecida. Acho que elas vão repetir a história aqui. Exaustão, 9 de paus. 9 de paus é uma carta de persistência. E aí as próximas cartas que caem na mesa aqui, continuando a nossa conversa, são só do elemento fogo, do elemento do impulso da alma, da força do espírito, em direção à sua experimentação da vida. O 3 de paus nesse deck eu acho tão bonito, porque em geral essa abertura que a gente num dado momento tem para sentir as coisas, a vida, as pessoas, as oportunidades, né? Essa figura, ela tá abraçada numa árvore que tá cheia de flores, mas que tem uma aura. Então, as duas, esse campo energético, né? Da mulher e da árvore conversando num silêncio. Então, essa coisa do avanço experimentando a vida, avanço para experimentar aquilo que eu ainda não percebi, aquilo que eu ainda não senti, que está à disposição. Lembra que a gente está falando? Começa com a carta da criação, propondo a peixes reparar coisas.
né? É como, né? Essa força maior, assim, que origina a vida, dizendo assim, peixes, hora de fazer um ajuste. Vamos fazer uma reparação aqui. Vamos colocar pingos nos is. E com as cartas seguintes, essa coisa de receber impulso, peixes, receber motivação. Tá cansado? Tá cansado. Peixes encontra no 9 de paus com energia de eu não sei se eu dou conta de continuar. Mas o que ele não vê é que nessa energia, o 9 de paus sempre é uma carta de persistência. É a carta que pede que a gente não desista. Os arcanos têm algumas cartas que pedem a rendição. Pedem não, né? Mas sugerem que a gente precisa se render, deixar de fazer alguma coisa, largar mão. Mas o 9 de paus, não, é uma carta de resistência, de resiliência. Diz pra gente, se reequilibra, toma um fôlego e segura firme. Não desiste agora, tá mais perto do que você imagina. E inclusive nesse deck, essa figura ela tá assim cansada e de costas. E o que ela não tá vendo, Sara? Ela não tá vendo que tem um cavaleiro de paus com mais de paus. Falando que a gente recebe uma informação, uma notícia ou faz um movimento, vai para uma direção onde se tem um start, se vem um lampejo, se tem uma ideia. E aí peixes entra na energia do que? Das primeiras cartas. A criação, trazendo nesse momento para a vida de peixes, reparação. E aí eu não sei falar dessas questões de karma e dharma, mas me parece, pela minha experiência de vida, que esse equilíbrio é, assim, inevitável. Ele vai acontecendo, vai se ajustando, como tudo que é na natureza, né? Então, uma hora a gente recebe um retorno, uma hora a gente tem uma reparação de um esforço, de um empenho, de uma dedicação, de algo que a gente sentiu, sofreu, viveu. Tem reparação. Mas tem aqui o convite para peixes ativar essa energia yang, né? Elemento fogo aqui na mesa com essas cartas, tá trazendo a energia do sol, do masculino, do se direcionar para fora, em direção a algo, alguém, lugares, nessa energia a gente não fica muito, né? Tem um cavaleiro aqui que pode contribuir com movimentos, com mensagens? Tem, mas a gente toma essa ação nesse elemento, tá? Elemento paus. Elemento fogo. Que é Leão, Áries e Sagitário. Aí cai o arcano da força. O arcano da força, o arcano maior da força, fala da gente lidando com a energia dos próprios instintos. Em geral, quando ela cai na mesa, ela tá falando de pessoas que já passaram pelo exercício de autocontrole, pelo exercício de autodomínio, já verificaram na própria pele que a vida exige essa necessidade de que a gente aprenda a lidar com os nossos instintos, como se fossem essas coisas mais básicas que nos residem, né? Os impulsos mais intensos, sabe? Imagina os impulsos dos animais, né? Nesse lugar mais instintivo, mais selvagem, o ser humano tem igualzinho. Mas ele tem também outras faculdades, e é por isso que a gente vem nessa condição de espécie, para aprimorar, para refinar essa expressão individual através de autocontrole também. Um conselho final.
Ah, sim, e eu não posso deixar de te contar que essa carta, o arcano da força é um arcano maior, são como se fossem forças de apoio que a gente recebe do lado de um rei de espadas. E o rei de espadas é quando a gente tem a lógica, o racional a nosso favor. Então, que não se perca essa visão lógica desse rei enquanto você trabalha esse autodomínio e persiste em direção a alguma coisa que vai reparar dores passadas, peixes. Reparação, né, vem desse lugar de aquilo estava quebrado, né? Teve um terremoto, teve uma condição e quebrou uma estrutura. Tem umas rachaduras. Então, em algum momento, a gente precisa fazer uma reparação. Porque essa estrutura ainda tem muito que fazer, viver, sentir, experimentar. Um conselho final, por favor, para peixes. Peixes. Essa semana das influências do céu, né? Intensas pra caramba no seu arquétipo, nessa egrégora, né? Coletivo de peixes. A casa 12, a casa da profundidade, da espiritualidade. Da unicidade. Então, respira fundo. Às vezes, nesses momentos astrológicos, e agora eu tô falando por mim, tá? A gente acha que o nosso símbolo, né, o nosso arquétipo, a gente tá passando uma semana, um mês terrível, coisas acontecendo, né? Pra mim, e aí quando a gente vai ver, tem esses trânsitos gigantes, e a carta que caiu só tá confirmando isso, essa fala, pra eu te contar isso, tá? Carta das projeções. E aí a gente acha que tudo é culpa minha. Eu tô me sentindo assim porque eu tô me sentindo assim porque alguém fez algo pra mim. Então, né? A gente pega pra gente toda uma intensidade de pressão, de sensações que, na verdade, estão acontecendo numa esfera coletiva maior. A gente fala, né, na psique coletiva, né? Esse campo de informações que é compartilhado. Por quê? Porque tem esses grandões lá em cima fazendo seus movimentos. E é fácil, a gente repara ali na reparação, ó. Repara, peixes, nas notícias coletivas, né? Mas também não repara muito, porque aí fica mais difícil ainda de lidar, tá? Coletivamente, muitas influências, e o conselho daqui já tá na mesa. O fundo do deck com a eremita confirma esse conselho pra ti, tá? Nessa semana, nessa mensagem, nesse momento, faz esses movimentos de vou em direção às coisas que eu quero. A vida tá trazendo reparações para algumas rachaduras aí, para algumas questões individuais, mas não te esquece que muito da pressão que você tá sentindo essa semana é uma projeção de informação de campo coletivo. Então, tá? Não é tudo a gente, não. Mas é isso, peixes. Espero que as coisas se encaminhem da melhor forma possível, que você tenha esse discernimento do Rei de Espadas para esse trabalho com o Arcano da Força, do autocontrole aqui, que certamente vão colaborar com as suas conversas, com as suas decisões, com as suas interações para os próximos capítulos, certo? Muito obrigada, peixes. Deixo aqui meu convite para interação no canal, curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo. Tudo isso ajuda que a gente sustente esse trabalho aqui gratuito, certo? Um abraço. Até a próxima.